Nesse vídeo você vai descobrir todos os segredos por trás do filme Cidade de Deus, os detalhes da cena mais impactante do cinema, como o ator que interpretou Buscapé teve um prejuízo milionário, e é claro, desvendar como foi feita a icônica cena da galinha. É verdade que aquela cena custou $1,5 milhão? Bom, isso são só algumas coisinhas que eu vou te falar nesse vídeo. Fica aí porque eu tenho certeza que esse vídeo vai explodir sua mente, não literalmente, né? Porque eu prezo pela sua saúde, é claro. O diretor do filme, Fernando Meirelles, já era um publicitário mega reconhecido na época, e até então só tinha dirigido 2 filmes, O Menino Maluquinho 2, em 1998, e Domésticas, em 2001. Com o sucesso do romance Cidade de Deus, escrito por Paulo Lins, o diretor Heitor Dália presenteou Fernando Meirelles com um livro, e tentou convencer a adaptar o livro para as telas do cinema. Só que a princípio Fernando Meirelles rejeitou a ideia justamente por ele não estar ambientado com esse universo de tráfico, a criminalidade. Mas não vou fazer um filme sobre favela no Rio de Janeiro, violência, que eu não gosto de filme de tiro e tal, e eu não conheço esse mundo, seria muita cara de pau, né? Um paulista daqui do Alto de Pinheiros e filmar em Cidade de Deus e tal. Só que ao ler o livro, a cada vez mais ele ficou convencido que Cidade de Deus merecia ir para as telas do cinema. E apesar de na época competir com mais 2 cineastas, ele conta que ele talvez tenha convencido Paulo Lins a vender os direitos da obra justamente por sua força de vontade. Ele estava disposto a largar sua vida confortável de publicitário para ir para o Rio de Janeiro filmar Cidade de Deus. Braulio Mantovani, o roteirista do filme, já tinha uma grande experiência em escrever para TV. Porém, nunca tinha escrito um roteiro para um longa. Você tem certeza que você quer que eu escreva? Eu não tenho muita experiência. Braulio conta que criou uma primeira versão do roteiro muito na pressa. O objetivo era colocar o roteiro em algumas leis de incentivo e, após receber o dinheiro, ler o livro com mais calma e criar outro roteiro melhor. Porém, aquele primeiro roteiro fez tanto sucesso que, apesar dele prometer para Meirelles criar um outro roteiro, preferiram lapidar o primeiro roteiro. Eu falei, Fernando, eu acho que em vez de jogar o roteiro fora e voltar a reler o livro, não vou mais ler o livro. Vamos ficar nisso, porque tá funcionando, vamos nessa. Mas afinal, o que é real no filme? Começando pelo Buscapé, ele realmente existiu e era um amigo de Paulo Lins. O seu nome real é José Wilson dos Santos, mas só que diferente do filme, o seu pai não era peixeiro, na verdade era taxista, seu irmão não era bandido, e aquela foto da quadrilha do Zé Pequeno nunca existiu. Mas em contrapartida, sua demissão do supermercado realmente aconteceu. Em uma entrevista para o Isto É, ele conta que por não querer revelar o nome dos garotos que invadiram o supermercado, ele foi demitido. Outra coisa que é real é suas tentativas frustradas para entrar no mundo da criminalidade. Outro que existiu foi Mané Galinha, que ele realmente era o melhor atirador na sua unidade quando ele serviu o exército. E nessa cena em que o Mané Galinha é parabenizado, essa primeira moça é a mãe do Mané Galinha na vida real. José Eduardo Barreto Conceição, vulgo Zé Pequeno, também existiu. Aquela cena do assalto no motel em que ele é vigia do trio Ternura realmente é verdade, só que ele não fez tudo aquilo depois, toda aquela violência. Além disso, as crianças não estavam no tráfico naquela época e o motivo da morte do Zé Pequeno não se sabe. Já o Bené, assim como mostra ele no filme, ele evitava conflito e curtia uma praia, curtia ali azaração. Ele até por uma época trabalhou em uma padaria, só que depois pendeu de vez por esse mundo da criminalidade e acabou morrendo por culpa do Zé Pequeno. Uma vez tentaram matar o Zé Pequeno e acertaram ele e ele morreu. Já o Sandro Cenoura nunca existiu, na verdade ele foi baseado no Ailton Batata, que realmente rivalizava com o Zé Pequeno. Em uma entrevista para o jornal Extra, ele conta que no começo o tráfico na Cidade de Deus não era tão grande, então quem queria vender, vendia, só que o Zé Pequeno com o tempo foi querendo tomar conta de tudo e ele sabia que alguma hora a hora dele ia chegar, então toda vez que ele recepcionava o Zé Pequeno era com 2 armas na mão. E quando o Zé Pequeno morreu, ele conta que resolveu largar essa vida e se tornar taxista, porém as consequências de todos os atos dele fez ele ficar preso por 15 anos. Outro fato que não tem tanto a ver com isso de o que é real ou não, mas é uma coisa engraçadinha, é que ambos os atores que interpretaram o Bené e o Cabeleira na fase adulta também são irmãos na vida real. Então, era irmão na ficção, é irmão na vida real. O longa exigiu a contratação de mais de 60 atores principais, 150 secundários e 600 figurantes, em sua maioria crianças e adolescentes vindos de comunidades do Rio de Janeiro, e para isso foram feitas mais de 2.000 entrevistas
entrevistas. Leandro Firmino, o ator que interpretou o Zé Pequeno, na verdade, foi em uma dessas entrevistas só pra acompanhar o seu amigo. Eu fiz assim, meio que por fazer mesmo, tá entendendo? Aí uma semana depois me ligaram. Se ligaram pra mim, pros meus 2 irmãos e esse meu vizinho também que não passou. O cara me chamou e no final de tudo o cara também não ficou. Já Matheus Nachegale foi selecionado antes mesmo do filme começar. Fernando Meirelles o conheceu em uma peça de teatro. Eu acabei de assistir o Livro de Jó e fiquei muito impressionado com o Matheus Nachegale. Ainda não era uma pessoa conhecida, era um bom ator de teatro. Se eu não encontrasse nenhum ator, um bom Zé Pequeno por ali, eu achei que o Matheus poderia me garantir um Zé Pequeno. Liguei, ele topou no ato. Só que nesse intervalo de tempo de seleção e preparação dos atores, Matheus Nachegale fez simplesmente João Grilo no filme O Alto da Compadecida, o que o tornou um dos atores mais famosos da época. Isso era tudo que Fernando Meirelles não queria. Eu não posso mais te ter no filme como Zé Pequeno. Eu tenho um personagem que é o Sandro Cenoura, mas eu tô com medo, porque você virou o João Grilo, né, cara? E eu quero trabalhar com pessoas desconhecidas, que sejam do morro. Mas Matheus levou isso com motivação e o surpreendeu dizendo que ele iria sumir em cena. Então eu vou estar no seu filme e ninguém vai perceber que eu vou estar no seu filme. Eu vou desaparecer no meio da molecada. Deixa comigo. Para a preparação dos atores, fizeram uma oficina de 6 meses com o professor Uti França. E ele treinava com os não atores cenas que tinham a ver com o contexto de criminalidade e reforçava o importante não era decorar as falas, e sim entender a intenção da cena. Inclusive as aulas tinham acompanhamento de Fernando Meirelles e Katia Lounge, só que os atores não sabiam que eles eram os diretores do filme. Eu já sabia mais ou menos que a Katia era assim, uma pessoa importante. Do Fernando eu pensava que era um cara que só estava lá assistindo também, dando uma força. Quando eu descobri que eles eram diretor, eu falei, não acredito. Quantas coisas eu falei, quantos micos eu paguei assim de me entregar por inteira. Então acho que foi muito importante isso também. E para aqueles jovens se familiarizarem com as câmeras, todo o processo foi gravado, a ponto de chegar um momento onde a câmera era ignorada. Quando a gente foi fazer o filme, o fato de ter equipe, câmera, não mudava em nada, porque os garotos estavam tão acostumados a falar com o cara com a lente aqui, ó. Então isso foi uma coisa muito esperta também durante todo esse processo. A conclusão da oficina, fizeram um curta chamado Palace 2. Isso ajudou tanto a equipe quanto os não atores a entenderem como seria o processo ali da gravação. Mas ali no Palace 2, assim, na minha concepção, eu já tinha ideia de como seria o set de filmagem, assim, se caso eu viesse fazer o filme, tá entendendo? A melhor coisa que aconteceu pro Cidade de Deus foi a gente ter feito o Palace 2. Isso é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, se puder filmar antes de filmar, é melhor. Filmei com luz, com rebatedor, com marca, sem marca, câmera na mão. Se você vê o Palace 2, é uma colcha de retalho. Tá tudo testado aí, sabe? Com a conclusão da oficina, os atores receberam os papéis que fariam em Cidade de Deus. E para compreenderem mais sobre os personagens e como deveriam interpretá-los, a polêmica preparadora de elenco, Fátima Toledo, foi chamada. Caso você não conheça quem é Fátima Toledo, e porque muitas pessoas consideram seu método polêmico, eu vou te explicar aqui. Basicamente, ela ativa nos atores e não atores algum sentimento ou ação a partir de alguma experiência ou gatilho que eles possuem. E após chegar na reação desejada, ela consegue demonstrar para aquele ator qual a interpretação necessária para aquele personagem ou cena. Eu não trabalho com a emoção. A emoção, ela tem um rosto. Ela é vinculada ao fato da vida da pessoa. Então isso é arriscado. Eu trabalho com sensorial. O sensorial é seguro. Então eu ativo o sensorial e corto. E ele consegue cortar porque não está vinculado a fato nenhum da vida dessa pessoa. Alguns casos que aconteceram em Cidade de Deus é, por exemplo, o do Douglas Silva, ou melhor, o Dadinho, que ria toda vez que Renato de Souza dava um tapa na cara dele. E para tirar essa mania do garoto, Fátima Toledo fez um exercício onde Douglas tinha um molde de uma arma de ferro. Aí ela falou, você vai ficar com essa arma com as mãos para trás e não vai fazer nada. Só depois, quando eu falar, faz o que tu quiser, tu faz. E botou o Renato na minha frente.
Renato toda hora dando tapa na minha cara. No começo do exercício ele continuava rindo, só que a cada vez mais os tapas foram mais fortes, ele foi ficando mais sério. Depois que eu me vi, eu tava chorando. Ela falou, solta sua raiva. E ali ele conseguiu ver o ódio que o Dadinho precisava ter. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Outro ator que deu um trabalhão pra Fátima Toledo foi Leandro Firmino. Acontece que, ao contrário do personagem, Leandro é totalmente calmo, o que fez Fátima Toledo até cogitar em desistir do ator. Eu realmente fiquei apavorada. Durante uma semana, eu provocava o Leandro e nada vinha a não ser uma meiguice maravilhosa. Mas de repente veio uma luz. Em mais um dia de preparação, ela viu um garoto mexendo no cabelo do Leandro Firmino e ele se irritando. Eu fiz um exercício que era o seguinte: alguém ia mexer no cabelo do Leandro e ele não podia se movimentar, até a hora que ele não suportasse mais, e aí ele reagiria. Foi fantástico, porque ele foi indo, e quando ele explodiu, eu vi o tamanho daquilo que ele tinha dentro dele, e eu pensei, chegou o Zé Pequeno. E aí, no pé ou na mão? Uma das cenas mais impactantes do cinema, segundo Fátima Toledo, foi a mais tranquila pra fazer. Quando eu dei uma arma de brinquedo, ele olhou pra mim e falou, esta arma é de brinquedo. Eu falei, é. Ou seja, ele já tinha aquilo nele. Além disso, ela incentivava o Leandro Firmino a almoçar com o garoto e fazer amizade com ele, para que ele separasse mais ainda o que é a realidade do que a ficção ali da cena. Mas mesmo assim, o Felipe disse que tinha muito medo do Leandro Firmino. E para chegar naquele resultado da cena, Fátima Toledo incentivou o Felipe a lembrar da maior dor que ele já tinha tido na vida dele. Eu tive uma dor de dente. Falei, onde que era o dente? Mostra pra mim. Ele falou, aqui. Eu falei, então põe o dedinho aqui, vamos tentar trazer essa dor de volta. E eu fui puxando a dor pro pé. E esse menino tem uma imaginação criativa maravilhosa. Quando eu olhei, ele já estava em situação. Essa lembrança, junto ao medo que ele tinha do Leandro e o realismo da cena, fez com que ele chegasse naquele resultado espetacular, ou para muitos, assustador. Essa cena, inclusive, fez parte dos jurados do Oscar ficarem horrorizados e saírem da sala de exibição do filme antes mesmo que ele acabasse. Escolhe logo, tu quer deixar o like ou você vai se inscrever? Vamos, escolhe logo, rapaz. É like ou se inscrever? Ah, quer deixar o likeinho, né? Se inscreve, faz os dois. Faz os dois. E por incrível que pareça, o filme Cidade de Deus praticamente não foi gravado na Cidade de Deus. A produção, por exemplo, aprendeu que não podia filmar na Cidade de Deus. Porque no último dia de filmagem a gente acabou sequestrado. O cara veio, pôs uma pistola na minha cabeça e falou, daqui ninguém sai. Porque tinha tido uma má negociação entre a produção e a comunidade local e os traficantes e tinha havido não sei o que tal. A primeira parte do filme, ambientada na Cidade de Deus de 1960, foi filmada no conjunto habitacional de Nova Sapetiba. A segunda parte, ambientada na Cidade de Deus de 1970, foi gravada na Cidade de Alta. E a terceira parte, ambientada na Cidade de Deus de 1980, aí sim foi filmada algumas partes na Cidade de Deus de verdade e com acompanhamento de segurança e em estúdio. Responsável pela fotografia do filme, Sérgio Charlone conta que se baseou na sua experiência em filmagem documental. As luzes não vão estar no set, as locações vão ser locações reais, sabe? Não vai ter luz, não vai ter interferência cinematográfica, não vai ter fita métrica medindo foco, sabe? Temos que tratar com o documental. Inclusive, a icônica cena da galinha foi filmada totalmente na gambiarra, o que incluía pendurar a galinha em cima de uma câmera, amarrar a câmera em um cabo e sair correndo atrás da galinha, ou até amarrar a galinha em um cordão e filmá-la de cima de uma cadeira de roda. Fernando Meirelles conta que, ao encontrar Steven Spielberg, o renomado diretor perguntou a ele como foi feita essa cena. Quando ele contou todas essas gambiarras que ele fez, Steven se impressionou e disse que se fosse ele fazendo essa cena, ele gastaria $1,5 milhão. Aquela cena pra mim custaria $1,5 milhão. Você fez com um cabo de vassoura, tá? Foi engraçado. Pois é, o jeitinho brasileiro é único. O brasileiro ama uma gambiarrinha. O gênio da galinha chama-se Daniel Rezende. É uma montagem primorosa. A gente, o que fez, deu muito material pra ele. Passamos 2 dias com 2 galinhas, com 2 câmeras, filmando galinhas. As filmagens foram bem atípicas. Cada cena, quando regravada, era feita de forma completamente diferente.
diferente e a continuidade era inexistente. Agora imagina a cabeça do montador desse filme vendo tudo isso. Pois é, segundo Daniel Rezende, isso foi um desafio enorme. Não só pela peculiaridade do filme, mas também porque ele era completamente inexperiente no ramo. Eu não tinha montado nenhum curta, nada. Só tinha montado publicidade e alguns videoclipes, a única coisa que eu tinha feito. E Fernando Meirelles chamou o garoto para ser o montador de Cidade de Deus. E apesar de não ter um conhecimento tão amplo nas técnicas de edição, ele aceitou o desafio. Só consegui montar o Cidade de Deus daquele jeito porque eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. O resultado é simplesmente uma das melhores montagens narrativas de todos os tempos do cinema, na minha opinião. Segundo um levantamento do site Preply, Cidade de Deus é o segundo filme fora dos Estados Unidos mais visto no mundo, ficando atrás só do longa francês Intocáveis. E é claro que o filme recebeu diversos prêmios. No Brasil ganhou o Grande Otelo, como melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor som, melhor montagem e melhor fotografia. São 6. É muito prêmio, né? Já lá fora ganhou o BAFTA como melhor montagem e foi indicado ao Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro. E é claro, entrou pra história ao ser o único filme brasileiro a ser indicado a 4 Oscars, como melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor fotografia. Na época, o filme perdeu pro longa Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, na categoria de fotografia, e para Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, nas outras 3 categorias. Inclusive, eu queria saber de você concorda com isso? Esse tal de Mestre dos Mares, do lado mais distante do mundo? Nunca vi isso aí na minha vida. Quanto que foi o custo dessa produção hoje? Sabe me responder? O filme custou 8,2 milhões de reais e faturou mais de 30 milhões de dólares, tendo levado mais de 3 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Agora, vendo o orçamento do filme, que foi 8 milhões, e o faturamento, que foi mais de 30 milhões, eu quero que você pense qual era o cachê que cada ator ganhava. Pausa o vídeo e pense um pouco. Pois é, a média de cachê era de 2 a 5 mil reais para realizar todo o filme. Você acha justo ou não? Agora, se seu dia foi ruim, imagine como está Alexandre Rodrigues. No documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, o ator Alexandre Rodrigues, o Buscapé, conta que foi oferecido 2 opções de como ele poderia receber pelo filme. Você tem a oportunidade de pegar 10 mil agora, ou então ganhar a porcentagem da bilheteria no filme Cidade de Deus. E por não ter ideia de quão popular o filme se tornaria, ele optou pelos 10 mil adiantados. No documentário ele não conta qual foi a porcentagem oferecida. Mas vamos fazer aqui uma continha de pelo menos 1%. Bom, levando em conta que a estimativa da bilheteria foi 30 milhões e 600 mil dólares, 1% disso é 306 mil dólares. Agora, fazendo a conversão para o real, que na época, pelas minhas pesquisas, girava ali na faixa de R$3,20, ele teria ganhado na faixa de 979 mil reais. Pô, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu ia falar, eu quero a bilheteria do filme, meu parceiro, que agora eu ia estar, E apesar de trazer toda essa estimativa, eu no lugar dele faria a mesma coisa. O salário mínimo na época era R$200. Imagina você vir de uma comunidade e do nada ter a oportunidade de ganhar 10 mil reais. Não dá pra saber, o filme poderia ser um fracasso. E aí, ele ia ficar, não ia ganhar nada. Tenho certeza que você amou esse vídeo. Então, cara, pra não perder um canal com vídeos maravilhosos como esse, clica aqui e se inscreve logo, rapaz. E com os vídeos maravilhosos, é claro, esses dois, eu deixei aqui, ó, separadinho pra você, esses 2 vídeos. Escolhe logo.